Eu sou a Monja Coen e eu vou falar com vocês hoje sobre razão e intuição. Razão ou intuição? Será que se opõem? Ou será que trabalhamos juntos com ambos aspectos? Muitas vezes pensamos que só a razão é importante. Logicamente, eu escolho esta ou aquela resposta para a minha decisão, para o meu trabalho, para a minha vida, para as pessoas com quem eu vou contratar ou descontratar. Mas existe alguma coisa em nós, muito sutil e muito profunda, que está presente nas decisões. Nós podemos chamar isso de intuição. Mas será que a intuição não tem a ver com a capacidade do nosso cérebro de processar todas essas informações mais rápido do que a consciência? Porque se você acha que está usando apenas a consciência, perceba que aquilo que você pode chamar de intuição é que o seu cérebro processou muitas outras informações que vieram juntas com a fala, com as palavras, com esse personagem. A intuição está conectada com a razão, mas às vezes não percebemos a mente lógica, que seria essa parte superficial da consciência, que ainda trabalha no plano da dualidade, muitas vezes ignora um plano mais profundo. Todo o meu corpo está comunicando alguma coisa com vocês. Se eu falar uma coisa que não seja verdadeira, é como se abrisse na minha testa uma luzinha que dissesse falso, 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 e você percebe na hora. Isso você dizer é minha intuição? Se você vai tomar uma decisão sobre o seu trabalho, sobre assinar ou não assinar um contrato, você nem está vendo essa pessoa, mas você vê nas entrelinhas. Qual a intenção que está colocado na entrelinha? Algum detalhe que, se para você não soou bem, não faça. Será que só o retorno financeiro é importante para você? E o seu nome, como é que fica? E se essa pessoa, de repente, não cumprir a sua parte do contrato? E só tome a decisão quando tiver certeza. Há um ditado do taoísmo que gosto muito, que diz assim: In doubt, don't. Se tiver dúvidas, não faça. Aguarde. Será que nós devemos duvidar da nossa intuição? Também pode acontecer. Você pode ter memórias de uma certa pessoa que não foi honesta com você, que não foi boa para você. E quando você vê um ser humano semelhante a este, você projeta nessa imagem anterior. E você começa a questionar. Então, preciso você verificar. Minha intuição agora é desse instante ou de alguma memória que eu tenho? Por isso, como dizia Buda, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Você tem que conhecer a si mesmo, conhecer em profundidade para saber quando confiar na sua intuição e quando também aguardar e ver com mais cuidado se é uma intuição verdadeira, que se refere a este caso, a este trabalho, a este personagem, ou se refere a alguma memória antiga que ficou marcada em você e deu um trauma. Trauma é isto. Tenho memórias de coisas não benéficas que eu vou projetar na realidade do presente. Então não é só que eu confio na minha intuição porque eu senti isto, não. Eu sinto e analiso logicamente. Os dois têm que trabalhar juntos. De uma certa ocasião, eu trabalhava no templo, na Liberdade. O abade superior havia ido embora, pediram que eu ficasse como substituta durante o período de tempo. Eu era responsável por toda a administração financeira, econômica, religiosa daquela comunidade. E resolveram que iam trazer um senhor que viria do Japão, que seria um cargo acima do meu, para liderar essa comunidade. E eu fiquei um pouco preocupada, porque havia um grupo que já estava crescendo, que estava acostumado comigo, e que isso ia causar uma grande mudança. E pensei, não, mas não vai ser nada sério, porque afinal de contas, logicamente, ele é meu superior, e imediatamente nós vamos criar um relacionamento de harmonia e de respeito. Mas alguma coisa em mim dizia, não vai ser bem assim. E realmente, essa minha parte intuitiva, quando ele chegou, ele ficou muito preocupado que o templo tivesse duas cabeças. Porque como eu havia sido líder durante 6 anos, na hora que ele entrasse como liderança, ele achou que a liderança ia ficar dividida, partilhada, e que era melhor que eu saísse. E eu falei, puxa, que interessante, eu não ouvi tanto a minha intuição, claro, eu não podia impedir que ele viesse, mas eu poderia ter me preparado melhor para sair. Sempre que ele ia falar comigo, eu ficava muito irritada. E um primo meu, que é um músico dos Mutantes, o Serginho dos Mutantes, um dia me telefona e eu só falo sobre o meu superior para ele. E ele disse assim, prima, eu te conheço. Essa pessoa pegou você emocionalmente. Só existe uma maneira de você se libertar. É amar este homem. Eu falei, não acredito.
Logicamente, é impossível amar este personagem, mas eu comecei a pensar nisso, a pensar de que por que esse relacionamento estava difícil? Como é que eu também, de certa forma, estava peitando este meu chefe? Eu não percebia isso. E quando eu consegui realmente ver essa pessoa como ela era, não como eu projetava, nosso relacionamento ficou de muito respeito e amizade. E todas as reuniões seguintes, das quais eu participei, sempre a palavra final, ele perguntava para mim: o que você acha? Veja bem, um relacionamento que podia ser conflituoso, que poderia ser difícil, ele se tornou um relacionamento de amizade e de respeito. Porque eu fui capaz de perceber que não apenas a minha lógica e não só a minha intuição funcionavam separadas, mas que nós podemos trabalhar com os dois aspectos juntos. Para isso, é preciso ter paciência, persistência e ouvir a você mesmo. No momento que eu estou em conflito, só gerou mais conflito. No momento que o conflito em mim cessou, houve um encontro de possibilidade de trabalhar junto. O afeto é importante nos relacionamentos humanos, de trabalho e pessoais. Então confie no seu coração, mas saiba que a razão fica um pouquinho mais para cima.